E a gente vai começar falando sobre CPI do MEC, porque, enfim, o senador Randolfo Rodrigues coletou as assinaturas necessárias para instaurar a comissão. E sobre isso a gente vai falar agora com a Yasmin Costa, direto de Brasília, que tem todas as informações. Yasmin, boa noite para você. Agora a dúvida é se o esforço dos senadores de oposição vai ser o suficiente para a comissão parlamentar de inquérito de fato acontecer. Qual a previsão entre os parlamentares? Olha, Lívia, já há uma decisão política sobre essa criação da CPI do MEC. O que falta agora é decidir como que ela vai se desenrolar. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, hoje o senador Randolfo Rodrigues, que está aí à frente dessa articulação para colocar em andamento uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar aí possíveis irregularidades dentro do MEC e também um tráfico de influência, conseguiu fazer finalmente esse protocolo da comissão. 31 parlamentares assinaram ali o pedido para abertura dessa CPI. Agora falta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazer a leitura desse relatório no plenário do Senado, porque é uma etapa ali fundamental para dar andamento a essa comissão. Não basta protocolar, precisa de o presidente do Senado fazer essa leitura no plenário para que a comissão comece a correr. O senador Randolfo Rodrigues, ele defende o seguinte, que é necessária a criação dessa CPI justamente para dar respaldo à investigação que a própria Polícia Federal tem feito. E segundo o próprio senador Randolfo Rodrigues, essa também é uma forma de trazer novos desdobramentos aqui dentro do Congresso Nacional. A gente tem um trecho da fala do senador Randolfo Rodrigues logo após ele fazer esse protocolo para a abertura dessa comissão. Vamos acompanhar. Em decorrência da prisão do senhor ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, conseguimos, finalmente, as assinaturas que restavam. É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. Pois é, Lívia, agora a tendência é que o andamento dessa comissão só aconteça em agosto, com o retorno das atividades parlamentares, mas também em agosto começa a campanha eleitoral e por isso há ali uma tendência de que essa CPI fique um pouco mais esvaziada, porque os parlamentares vão estar nas bases tratando de reeleição ou então disputa por algum cargo. Por isso, inclusive, a oposição já está tentando ali articular alguns nomes que podem fazer parte dessa comissão aqui no Senado Federal. Inclusive, o senador Randolfo Rodrigues, no caso do senador Randolfo Rodrigues, inicialmente ele tinha dito que não faria parte dessa CPI, porque ele vai ser ali o coordenador de campanha do ex-presidente Lula, mas o discurso deu uma mudada. Agora o PT estuda se é mais viável ele se manter como coordenador de campanha do ex-presidente Lula ou estar aqui para engrossar aí esse caldo da comissão. Outro parlamentar que também está aí nessa dúvida se volta para cá ou não é o senador Renan Calheiros, que está licenciado, mas também estuda ali uma possibilidade de voltar aqui para o Senado Federal para poder se debruçar sobre essa investigação que tem relação com o MEC. Mais um ponto hoje que entrou também nessa pauta relacionada à CPI do MEC foi que alguns parlamentares questionam ali uma fila de espera, vamos dizer assim, uma ordem cronológica que deveria ser respeitada para a abertura dessas CPIs. Por exemplo, o senador Plínio Valério, ele já protocolou um pedido de abertura de uma CPI para investigar ONGs na Amazônia. E ele disse que era melhor que a investigação dele estivesse à frente dessa CPI do MEC para poder respeitar ali a ordem em que foi apresentada. A gente tem um trecho da fala do senador Plínio Valério para a gente acompanhar. Eu enviei ofício ao presidente Rodrigo Pacheco, reiterando o que eu disse a ele verbalmente, que se ele for obedecer, se por acaso o Supremo mais uma vez se intrometer e mandar instalar a CPI do MEC, que eu não posso mais aceitar que ele atropele a nossa CPI das ONGs, que foi lida em plenário no dia 5 de novembro de 2019, portanto já faz muito tempo, está na vez, e foi atropelada pela CPI da Covid.
Pois é, quando o senador diz aí que o senador Plínio Valério fala que Rodrigo Pacheco iria ali poder respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos esclarecer, é porque a CPI da Covid, ela só foi instalada aqui no Senado Federal depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, e aí sim, o presidente do Senado instalou essa comissão. Por isso há também uma possibilidade ali, alguns parlamentares falam em possibilidade de judicializar também a CPI do MEC ou outras CPIs que estão aqui na fila. O líder do governo aqui no Senado, o senador Carlos Portinho, ele também tem nessa fila. Em abril, ele apresentou protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar ali obras inacabadas em creches e escolas financiadas com recursos públicos entre 2006, melhor dizendo, e 2018, e ele questiona ele avalia que não vai aceitar que uma CPI que chegou agora, que é o caso da CPI do MEC, entre na frente da CPI dele, que já está aí protocolada desde abril. A gente também tem essa fala do senador Carlos Portinho. Vamos acompanhar. Todas as CPIs que são pedidas interessam porque tem a legitimidade de senadores eleitos que preenchem os requisitos constitucionais de número de assinaturas, de fato certo determinado e de prazo de funcionamento. Não é exclusividade da CPI do senador Randolph. O senador Randolph, ele não é um senador de classe privilegiada sobre qualquer outro. Vamos esclarecer, Lívia. É o primeiro assunto. Essa CPI do MEC que foi protocolada hoje, os parlamentares... Ainda, Yasmin, temos a imagem dela? Respeito a essa fila, vamos dizer assim, pelo menos 3 CPIs já estão aí nessa fila antes da CPI do MEC, mas regimentalmente falando, não existe ali um termo que diga que precisa respeitar uma ordem de apresentação das CPIs para que elas sejam abertas. O que existe mais é um acordo ali de cavalheiros entre os próprios parlamentares para poder dar andamento a essa CPI conforme elas são apresentadas aqui no Senado Federal. Mas esse é um assunto que o próprio presidente do Senado precisa decidir. Pacheco não apareceu hoje aqui no Senado, a gente precisa de uma decisão dele, os parlamentares precisam de uma decisão dele sobre esse assunto, e é mais um capítulo para essa CPI do MEC que saiu, mas a gente ainda não sabe como que ela vai se desenrolar. Eu volto contigo, Lívia. Foi bom você ter voltado para falar sobre essa questão do que traz o regimento interno a respeito dessa questão de ordem, ou se não há uma ordem para análise de requerimentos de abertura de CPI, que essa seria justamente a primeira pergunta que eu faria para os nossos comentaristas, mas já está explicado. Obrigada pelas informações, Yasmin Costa. Qualquer novidade é só nos acionar. Bom trabalho aí para você. Agora sim, vamos fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Conosco hoje, Ricardo Salles e Roberto Mota. Uma ótima noite a vocês. Começo com você, Roberto Mota, a respeito dessa abertura, dessa possível abertura de CPI do MEC. Foi dada a largada com o protocolo desse requerimento, já que foram conseguidas 31 assinaturas para a abertura da comissão. Resta agora saber, como explicou a Yasmin, se esse processo realmente vai ter andamento, o que depende de uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas eu queria te ouvir a respeito dos impactos dessa CPI em ano eleitoral, no trabalho lá no Congresso, na própria campanha, no próprio processo eleitoral e, claro, os impactos na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Lívia. Boa noite, Brown. Boa noite, Ricardo. Pois é, Lívia, parece que no Brasil nenhuma regra mais precisa ser respeitada. A gente está assistindo aí uma mistura de desespero, atropelo e ativismo judicial sem controle. É uma CPI fura-fila que vai investigar um não escândalo. É uma CPI que chegou agora e já quer sentar na janelinha. É uma busca desesperada por uma forma de atacar o presidente. Vai ser provavelmente uma reedição piorada da infame CPI da pandemia. É uma tentativa desesperada de fazer colar no presidente Bolsonaro aquilo que foi a característica essencial dos anos do PT no poder, que é os escândalos de corrupção. É um desespero eleitoral na forma de uma comissão. Não vai dar resultado.
Agora, Ricardo Salles, nesse primeiro desenho, pelo menos da CPI do MEC, da possível CPI do MEC, chama muita atenção o papel do senador Randolfo Rodrigues, né, que por enquanto é o coordenador da pré-campanha do ex-presidente Lula à presidência da República. Há a possibilidade até de que ele se afaste da campanha, mas de qualquer forma chama muita atenção e seria algo até a colocar em xeque, na sua opinião, te faço essa pergunta, colocaria em xeque a atuação dessa comissão, Salles? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Brown, e a todos. Bom, ele quer o holofote, assim como o Renan Calheiros, conforme a matéria disse, também cogita voltar, né, afastar o seu suplente e voltar para o Senado só para vir para o holofote. É a reedição da CPI do circo. Só tem uma troca de papel. O que era palhaço vira engolidor de espada e o que era engolidor de espada vai virar palhaço.